Era uma tarde de sábado, o sol já começava a se pôr, e a congregação se preparava para mais um culto a Deus. Eu, com meus 19 anos, sentia um misto de alegria e preocupação. Havia quase 2 anos que eu lutava contra uma enfermidade que os médicos chamavam de linfangioma, um tumor benigno, mas que me causava muita dor e desconforto. Era uma massa que se formou no meu pescoço, do lado esquerdo, bem próximo à clavícula. No começo era pequeno, quase imperceptível, mas com o tempo foi crescendo, e os médicos disseram que poderia precisar de cirurgia, pois já estava pressionando alguns vasos e nervos. Lembro como se fosse hoje o dia em que percebi que algo não estava certo. Eu estava no trabalho, uma oficina mecânica onde eu ajudava meu pai, e ao passar a mão no pescoço, senti um caroço duro, como uma bolinha de gude debaixo da pele. No início não dei muita importância, pensei que fosse apenas um inchaço passageiro, talvez por causa de algum esforço ou até mesmo uma picada de inseto. Mas as semanas foram passando, e aquele caroço não sumia. Pelo contrário, parecia que a cada dia ficava maior. Comecei a sentir uma dor surda, como se algo estivesse apertando por dentro, e às vezes, quando movimentava o braço, uma pontada aguda me fazia estremecer. Minha mãe, sempre atenta, percebeu minha preocupação e insistiu para que eu fosse ao médico. Relutei no começo, pois não gosto de hospitais, mas ela, com aquele jeito firme e carinhoso que só as mães têm, não desistiu até que eu marcasse uma consulta. O médico, após examinar, pediu uma ultrassonografia. Quando o resultado saiu, o diagnóstico foi claro: linfangioma cervical. Ele explicou que era um tumor formado por vasos linfáticos, que poderia continuar crescendo e que, dependendo do caso, a cirurgia era a única solução. Mas ele também disse que, como era benigno, não havia pressa, e que poderíamos acompanhar por um tempo. Saí do consultório com um peso no coração. Não era o medo da morte, pois o médico tinha sido claro que não era câncer, mas a ideia de uma cirurgia me assustava. Eu era jovem, cheio de planos, e a perspectiva de passar por um procedimento assim, com riscos, anestesias, cicatrizes, me deixava angustiado. Além disso, minha família não tinha condições financeiras para arcar com os custos de uma operação particular, e a fila do SUS era longa. Minha mãe, ao ver minha expressão, segurou minha mão e disse: "Filho, não se preocupe. Vamos orar. Deus tem o controle de tudo." E assim começamos nossa jornada de fé. Todas as noites, antes de dormir, minha mãe, meu pai e eu nos ajoelhávamos no quarto e clamávamos a Deus. Eu lembro das palavras dela: "Senhor, tu és o médico dos médicos. Se é da tua vontade, cura o nosso filho. Mas se não for, dá-lhe força para passar por tudo o que for necessário." Meu pai, homem de poucas palavras, mas de grande fé, apenas dizia: "Amém, Senhor. Faz a tua vontade." E eu, com lágrimas nos olhos, pedia: "Deus, se tu existes, se tu me ouves, me ajuda. Não quero essa doença. Não quero passar por uma cirurgia. Eu confio em ti." Os dias foram passando, e o linfangioma continuava lá, às vezes até parecia que aumentava. As dores pioraram, e em alguns dias eu mal conseguia virar o pescoço. No trabalho, meus colegas percebiam meu desconforto, e alguns até brincavam, dizendo que eu estava ficando torto. Mas por dentro, eu sofria. Às vezes à noite, quando a dor era mais forte, eu me deitava e chorava, perguntando a Deus por que aquilo estava acontecendo comigo. Porque eu, que sempre tentei ser uma pessoa boa, que ia aos cultos, que ajudava em casa, tinha que passar por aquilo. Mas mesmo nos momentos de dúvida, eu sentia uma voz suave no meu coração me dizendo: "Confia, eu estou contigo." E isso me dava forças para continuar. Minha mãe, percebendo minha luta, me lembrava das histórias que ouvíamos nos cultos, de irmãos que foram curados, de milhares que foram libertos por Deus. Deus não mudou, filho. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele curou outros, pode curar você também. Um domingo após o culto da manhã, o irmão que presidia a congregação nos chamou e perguntou como eu estava. Contei a ele sobre a enfermidade e ele, com aquele olhar cheio de compaixão, colocou a mão no meu ombro e disse: "Irmão, vamos orar por você. Deus é poderoso para curar." Naquela tarde, depois do culto, ele reuniu alguns irmãos mais velhos, e todos impuseram as mãos sobre mim, clamando a Deus. Eu fechei os olhos e senti uma paz indescritível invadir meu coração. Não sei explicar, mas foi como se uma corrente de água fresca passasse por mim, tirando todo o peso que eu carregava. Nos dias seguintes continuei indo aos cultos, mesmo com a dor. Às vezes, durante os hinos, eu levantava as mãos e pedia a Deus que me curasse. Uma noite, durante a oração final, senti algo diferente. Era como se uma mão invisível tocasse meu pescoço, onde estava o linfangioma. Não era uma dor, mas uma sensação de calor, como se algo estivesse sendo retirado de mim.
Abri os olhos, assustado, e vi que o irmão que estava orando tinha as mãos levantadas para o céu, e seus lábios moviam-se em súplica. Não disse nada a ninguém na hora, mas dentro de mim, eu sabia que algo havia acontecido. Naquela semana, a dor começou a diminuir. No começo, achei que fosse imaginação, mas dia após dia, eu percebia que conseguia movimentar o pescoço sem sentir aquelas pontadas. O caroço ainda estava lá, mas parecia menor. Minha mãe, ao tocar, também notou a diferença. Deus está operando, filho. Ela disse com os olhos brilhando de alegria. Passaram-se 2 semanas, e eu quase não sentia mais dor. O linfangioma havia diminuído consideravelmente. Decidimos então marcar uma nova consulta para ver o que o médico diria. Quando ele me examinou, sua expressão foi de surpresa. Isso é muito estranho, ele disse. Normalmente, esses tumores não regressam sozinhos. Vamos fazer outro ultrassom para ver o que está acontecendo. O exame confirmou o que eu já sentia. O linfangioma havia reduzido mais de 80%. O médico, incrédulo, perguntou se eu havia feito algum tratamento alternativo ou tomado alguma medicação. Contei a ele que não, que apenas havíamos orado. Ele balançou a cabeça como se não conseguisse entender e disse: "Bem, seja o que for que você está fazendo, continue. Isso é um milagre." Mas o melhor ainda estava por vir. Naquela sexta-feira, dia de culto, eu estava sentado nos bancos da frente, como de costume. O irmão que presidia falou sobre a fé e como Deus ouve as nossas orações. No final, ele pediu que todos os que tinham algum pedido se levantassem para serem ungidos. Eu me levantei, e quando ele colocou a mão na minha cabeça, senti novamente aquele calor, aquela presença divina. Ele orou com uma fé tão grande que eu me emocionei. "Senhor, se é da tua vontade, cura este irmão agora mesmo. Que ele saia daqui livre dessa enfermidade para a tua glória." Quando o culto terminou, eu fui ao banheiro e ao passar a mão no pescoço não senti mais o caroço. Fiquei paralisado. Corri para onde minha mãe estava e pedi que ela tocasse. Seus dedos percorreram minha pele e seus olhos se encheram de lágrimas. "Não tem mais nada, filho. Deus te curou." Ela abraçou-me forte, e eu, sem conseguir segurar a emoção, chorei de gratidão. No domingo seguinte, fui ao culto com o coração transbordando de alegria. O irmão que havia orado por mim pediu que eu desse um testemunho. Fiquei nervoso, mas subi à frente e contei tudo o que havia passado, as dores, as noites de oração, a sensação durante as imposições de mãos e, finalmente, a cura. Quando terminei, muitos irmãos vieram me abraçar, alguns chorando, outros louvando a Deus. Um irmão mais velho, com voz trêmula, disse: "Isso é para a glória de Deus. Ele ainda opera milagres nos dias de hoje." Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Não foi um caminho fácil. Houve noites de dor, momentos de dúvida, lágrimas e angústia. Mas em nenhum momento ele me abandonou. Cada oração, cada culto, cada mão que se levantou por mim foi um passo na direção da vitória. Aprendi que às vezes Deus permite que passemos por provações não porque Ele não nos ama, mas para que possamos crescer na fé e ver Sua glória manifestada em nossas vidas. Não tenho palavras para expressar minha gratidão. Aquele linfangioma que um dia me causou tanto sofrimento hoje é apenas uma lembrança de como Deus é poderoso. Não preciso de cicatrizes ou relatórios médicos para provar que fui curado. A prova está na minha vida, na minha saúde, na paz que sinto no coração. E se hoje alguém me perguntar se Deus ainda faz milagres, eu responderei sem hesitar: sim, Ele faz. E eu sou uma testemunha viva disso. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas. Não desistam. Não deixem que o desânimo tome conta do seu coração. Deus ouve, Deus vê, e no tempo certo, Ele age. Pode ser que a resposta não venha da forma que esperamos, mas Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Confiem nele como eu confiei. Clamem a Ele como eu clamei. E quando a vitória chegar, não se esqueçam de dar glórias ao seu nome, porque dele, e somente dele, vem a nossa salvação e a nossa cura. Que Deus abençoe a todos os irmãos que lerem este testemunho. Que Ele fortaleça os que estão fracos, cure os que estão doentes e console os que estão aflitos. Porque Ele é bom, e Sua misericórdia dura para sempre. Amém. Há momentos na vida em que a dor parece tão grande que nos faz questionar se ainda temos forças para seguir adiante. Eu me lembro de noites em que, deitado na cama, sentia o peso daquela doença como se fosse uma pedra sobre o peito. O linfangioma não doía apenas no corpo, mas também na alma. Cada exame, cada consulta, cada olhar de preocupação dos meus pais me faziam sentir como se estivesse em uma batalha sem fim. Mas foi justamente nessas horas mais escuras que aprendi a clamar a Deus não apenas com palavras, mas com o coração quebrantado. Porque Ele não busca orações perfeitas, mas corações sinceros.
Eu me recordo de uma noite em particular, depois de um culto de oração na congregação. O irmão que presidia havia lido Salmos 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aqueles versos entraram em mim como um bálsamo. Naquele momento, não havia mais forças para esconder o choro. Caí de joelhos no quarto e entre lágrimas disse, Senhor, eu não aguento mais. Mas se o Senhor quiser, eu confio em ti. Não foram palavras bonitas, nem uma oração elaborada. Foi apenas um filho falando com o pai, do jeito que sabia. E foi suficiente. No domingo seguinte, quando entrei na igreja, senti algo diferente. Não era uma certeza de que estava curado, mas uma paz que não vinha de mim. Durante o culto, enquanto os irmãos cantavam Confia, ó meu povo, no Senhor teu Deus, senti uma força me envolver. Não era emoção, não era esperança humana. Era algo mais profundo, como se o Espírito Santo estivesse me dizendo, filho, tudo já está resolvido. Quando o irmão que presidia fez a oração final, pedindo a cura dos enfermos, senti uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Não doía, não ardia, era como se algo estivesse saindo de mim. E quando abri os olhos, soube, estava livre. Mas a fé não é apenas sobre o milagre em si, é sobre o que vem depois. Nos dias que se seguiram, comecei a notar as mudanças. O inchaço que antes me incomodava ao tocar o pescoço havia diminuído. A sensação de pressão na garganta, que às vezes me fazia até faltar o ar, simplesmente não estava mais lá. Mas o mais surpreendente não foi a cura física, foi a transformação no meu coração. Antes eu orava pedindo, agora eu orava agradecendo. Antes eu ia ao culto buscando uma solução, agora eu ia para adorar. Porque quando Deus toca uma vida, Ele não muda apenas as circunstâncias, Ele muda o homem por dentro. Um dia minha mãe, que sempre foi uma mulher de muita fé, me chamou no quarto e disse, filho, você lembra quando a médica falou que esse linfangioma poderia crescer e precisar de cirurgia? Pois hoje, no retorno, ela olhou os exames, olhou para você e disse, não entendo. Não tem mais nada aqui. Eu sorri, porque já sabia. Mas o que mais me marcou não foi a surpresa da médica, mas o brilho nos olhos da minha mãe quando ela acrescentou, Deus não só curou você, Ele deu um testemunho para essa mulher. Ela não conhece o Senhor, mas hoje viu que Ele existe. E assim foi. A cura não foi só para mim. Foi para os meus pais que viram a fidelidade de Deus na vida do filho. Foi para os irmãos da congregação que oraram e creram comigo. Foi até para aquela médica que, mesmo sem entender, teve que reconhecer que algo sobrenatural havia acontecido. Porque os milagres de Deus não são apenas para nos beneficiar, mas para que muitos vejam e glorifiquem seu nome. Hoje, quando vejo jovens na congregação passando por lutas, seja uma doença, uma decepção, uma prova na família, procuro me aproximar e dizer, eu já estive onde você está. E se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. Não falo como quem dá conselhos, mas como quem sabe o que é sentir o chão sumir debaixo dos pés e mesmo assim ser sustentado por mãos invisíveis. Porque a fé não é a ausência de medo, é a certeza de que mesmo com medo não estamos sozinhos. Uma vez, um irmão mais velho me perguntou, como você soube que estava curado antes mesmo dos exames? Eu respondi, não foi algo que eu soube, foi algo que senti. Como quando você está com sede e bebe água. Você não precisa de um copo cheio para saber que a sede passou. A paz que Deus dá é assim, ela enche a alma antes mesmo que os olhos vejam. Ele balançou a cabeça, sorriu e disse, isso é fé, meu irmão. Fé pura. E é mesmo. Porque fé não é esperar que Deus faça, é saber que Ele já fez. Às vezes, quando estou no culto e vejo irmãos levantando as mãos em oração por algum enfermo, me lembro daqueles que oraram por mim. Alguns já partiram para a glória, mas suas orações ainda ecoam nos céus. Porque Deus não esquece um só clamor dos seus filhos. Cada joelho dobrado, cada lágrima derramada em segredo, cada suspiro que não tem palavras, Ele guarda tudo no seu coração. E no tempo certo, Ele responde. Não sempre do jeito que pedimos, mas sempre do jeito que precisamos. Hoje, quando olho no espelho, não vejo mais aquele jovem assustado, cheio de dúvidas. Vejo um servo de Deus que foi provado no fogo e saiu mais forte. Não porque eu era especial, mas porque o Deus a quem sirvo é poderoso. E se Ele fez isso por mim, que não era mais do que um pecador necessitado de sua graça, imagine o que Ele pode fazer por você, que está lendo estas palavras e ainda não desistiu de crer. Que este testemunho não seja apenas uma história, mas um convite. Um convite para confiar quando tudo parece perdido, para orar quando as palavras não vêm, para levantar as mãos mesmo quando o corpo está fraco, porque Deus não olha para a nossa força, Ele olha para o nosso coração.
E quando ele encontra um coração que o busca de verdade, não há doença que não cure, não há montanha que não derrube, não há noite que não se torne dia. Glória a Deus pela sua misericórdia. Glória a Deus pela sua fidelidade. Que este testemunho seja como uma semente plantada em corações que ainda duvidam. Porque o Deus que curou o linfangioma é o mesmo Deus que hoje está ouvindo o seu clamor. Ele não mudou. Sua palavra não voltou vazia. E seus milagres não acabaram. Eles estão acontecendo agora, aqui, na vida de quem crê. Que o Senhor abençoe cada irmão que está passando por uma prova. Que Ele fortaleça os joelhos fracos e levante os braços caídos. Que Ele enxugue toda lágrima e transforme todo o choro em canção de louvor. Porque Ele é bom, e sua bondade não tem fim. Amém e amém. Quando penso naqueles dias difíceis, antes da cura, lembro-me de uma noite em que o desânimo bateu com tanta força que quase me fez desistir. Era uma quarta-feira, dia de culto, mas eu não tinha ânimo para ir. O corpo doía, a cabeça latejava, e aquele inchaço no pescoço parecia aumentar a cada dia. Minha mãe, com aquela fé simples e firme que só os servos de Deus têm, veio até meu quarto e disse: "Filho, o Senhor não te chamou para ficar deitado. Levanta, que hoje pode ser o dia da tua vitória." Eu queria argumentar, dizer que não aguentava mais, mas algo dentro de mim, talvez o Espírito Santo, me fez obedecer. Vesti minha roupa, coloquei o lenço no bolso e saí, arrastando os pés, mas com o coração disposto a buscar a Deus uma vez mais. Chegando à igreja, não consegui cantar como antes. Minha voz saía fraca, quebrada. Mas quando o irmão começou a orar, senti uma paz tão grande que as lágrimas vieram sem aviso. Não eram lágrimas de dor, mas de alívio, como se alguém tivesse colocado um braço em meus ombros e dito: "Não temas, eu estou aqui." Naquele momento não importava se a cura viesse logo ou demorasse. Eu só sabia que não estava sozinho. E isso, irmãos, já era um milagre. No culto seguinte, um irmão mais velho, que sempre tinha uma palavra de consolo, se aproximou de mim e disse: "Lembra do cego Bartimeu? Ele gritou por Jesus até ser ouvido. Não desista, meu filho. Deus ouve o clamor dos seus." Aquela palavra me marcou. Comecei a orar diferente. Não mais com medo, mas com determinação. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, eu me ajoelhava ao lado da cama e dizia: "Senhor, se é da tua vontade, cura-me. Mas se ainda não for o tempo, dá-me forças para te louvar na prova." E Deus, fiel como sempre, me sustentava. Um dia, enquanto eu orava assim, senti algo estranho no pescoço. Uma espécie de formigamento, como se algo estivesse se movendo por dentro. Assustei-me, mas logo veio à mente a passagem de Ezequiel, quando os ossos secos se juntaram e receberam vida. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: "Eis que farei entrar em vós o fôlego da vida." Não contei a ninguém na hora com medo de ser apenas imaginação, mas guardei aquilo no coração. E na semana seguinte, no culto de domingão, quando o irmão pregava sobre a fé que move montanhas, senti novamente aquela sensação. Dessa vez mais forte. Como se mãos invisíveis estivessem trabalhando em mim. Foi então que no meio da pregação, sem aviso, sem alarde, o irmão parou de falar e apontou para mim: "Irmãos, o Espírito Santo está operando aqui. Há um jovem nesta congregação que está sendo curado neste exato momento. Louvado seja Deus." O coro começou a cantar glória a Deus nas alturas, e eu, sem entender direito, levei a mão ao pescoço. O inchaço havia diminuído. Não era minha imaginação. Era real, Deus estava agindo, bem ali, no meio de nós. Nos dias que se seguiram, a melhora foi tão visível que até os médicos ficaram surpresos. O linfangioma, que antes parecia uma sentença, agora era apenas uma lembrança do que Deus pode fazer. Mas o mais lindo não foi a cura em si, e sim o que veio depois, a oportunidade de testemunhar. Quantas vezes, ao contar essa história, vi irmãos com os olhos cheios d'água, agradecendo a Deus não só pela minha vida, mas pela esperança que renascia neles. Uma irmã, que lutava contra uma doença crônica, me abraçou e disse: "Se Deus fez por você, pode fazer por mim também." E isso, irmãos, é a maior bênção de um testemunho. Não é para nossa glória, mas para que outros creiam. Hoje, quando vejo jovens na congregação passando por lutas, seja uma doença, uma decepção, uma tentação, e procuro me aproximar e dizer: "Não desista. Deus não te abandonou. Ele está trabalhando, mesmo que você não veja. Porque eu sei como é estar no vale, sentindo que a fé está se esvaindo. Mas também sei como é sentir a mão de Deus te levantando quando você já não tem mais forças." E isso não é teoria. É experiência. É vida. Uma coisa que aprendi nessa jornada é que Deus não só cura o corpo, mas também a alma. Antes da doença, eu era impaciente, cheio de mim mesmo. Mas na prova, Deus me ensinou a esperar nele. Aprendi a valorizar as pequenas coisas. O abraço de um irmão após o culto,
o sorriso de uma criança na escola dominical, o cheiro do pão na Santa Ceia. Coisas que antes passavam despercebidas, agora são para mim sinais da bondade de Deus. Porque a vida cristã não é só sobre milagres grandiosos, mas sobre encontrar Deus nos detalhes, na rotina, no cotidiano de quem o busca. E falando em cotidiano, quero contar algo que aconteceu recentemente. Estava eu no trabalho, um dia comum, quando um colega, sabendo da minha história, me perguntou: como você consegue ter tanta fé? Eu também gostaria de acreditar, mas é difícil. Não respondi com palavras bonitas ou teorias. Apenas contei como era acordar com dor, como era olhar no espelho e ver aquele inchaço, como era a luta para não desanimar. E então disse: a fé não é ausência de medo. É confiar em Deus mesmo com medo. É continuar orando mesmo quando a resposta demora. É acreditar que Ele é bom, mesmo quando não entendemos seus caminhos. O homem ficou calado, mas vi nos olhos dele uma centelha de esperança. Talvez, quem sabe, aquela conversa tenha sido uma semente plantada. Irmãos, não sei que batalha vocês estão enfrentando hoje. Pode ser uma doença, uma dívida, um filho rebelde, uma solidão que parece não ter fim. Mas uma coisa eu sei: Deus não mudou. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que curou minha vida, é o Deus que está com você agora. Ele não prometeu que a jornada seria fácil, mas prometeu que nunca nos deixaria. E isso basta. Às vezes, quando estou sozinho em oração, lembro daqueles dias difíceis e choro. Não de tristeza, mas de gratidão. Porque Deus não só me curou, como me deu um propósito: viver para testemunhar do seu amor. E se este relato chegar até alguém que está prestes a desistir, que estas palavras sejam um abraço de Deus em sua vida. Levante-se. Vá ao culto. Ore mais uma vez. Porque a vitória não está na ausência da luta, mas na certeza de que no final, Deus será glorificado. Que o Senhor nos abençoe a todos. Que Ele nos dê forças para continuar firmes, mesmo quando o caminho é íngreme. Que nos ensine a ver seus milagres não só nos grandes sinais, mas nas pequenas graças do dia a dia. E que, acima de tudo, possamos dizer, com o salmista: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. Amém.